Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita continua o diálogo esclarecedor, informativo e orientador sobre homeopatia, tratar o corpo e o espírito. Este é o nosso segundo programa e temos a grata satisfação de continuar com a colaboração do Dr. Rafael Bragueta Cáceres. Dr. Rafael, bem-vindo ao programa, a este segundo programa Visão Espírita. Obrigado, André. Eu que agradeço o convite. É uma honra poder estar aqui. Doutor, no último programa nós estávamos conversando sobre a questão da homeopatia como uma terapia espiritualista. E você foi muito feliz, esclareceu-nos a todos sobre o contexto, mas nós vamos pedir que o nosso amigo telespectador, que está acessando este segundo programa, que assista o primeiro, está lá no YouTube, disponível, e ele vai obter e ter acesso a essa informação. E nós gostaríamos que você nos ajudasse, esclarecesse e nos orientasse. A medicina, o médico, ele aceita ou entenda que exista, além da saúde física, a saúde espiritual? Excelente pergunta, né? Eu acho que os próprios médicos e os próprios pacientes têm feito essa pergunta, né? Hoje, assim, mais do que nunca, né, esse tema, espiritualidade e saúde, ele tem sido estudado, né, por muitos profissionais vinculados a universidades no Brasil e no exterior. Existem congressos de espiritualidade, saúde, em várias áreas, né, sobretudo também na área da saúde mental. Então, é um tema que tem sido muito, muito ampliado, muito estudado, lógico que sem nenhuma conotação religiosa, de nenhum tipo não é necessariamente um estudo religioso em si, né, vamos utilizar essa palavra, mas existem muitos profissionais, né, inclusive tem um psiquiatra, né, se não me engano, norte-americano, Kennedy, que tem um livro chamado A Espiritualidade, né, no Cuidado do Paciente, né, em que ele aborda uma série de temas, né, de questões, né, e ele fala que em uma pesquisa que foi feita, a grande parte dos pacientes gostaria que seu médico lhe perguntasse sobre sua religião, sobre suas crenças, né, e hoje, assim, tem sido algo muito difundido mesmo, assim, independente de nenhum tipo de religião, né? Isso é uma coisa muito mais abrangente. Em várias áreas, né? A área dos cuidados paliativos, né? Que é algo também muito, muito importante, né? Nos momentos finais de vida dos pacientes que têm, às vezes, uma enfermidade que realmente tem algo irreversível, né? Do ponto de vista clínico, né? Do ponto de vista da cura física. Então, cada vez mais, né? Esse tema ele tem sido mais ampliado, mais difundido. Se não me engano, nos Estados Unidos, né, em algumas universidades, né, já se tornou uma disciplina obrigatória a espiritualidade, né, o cuidado do paciente, mas é claro que existem muitos desafios ainda, né? Porque geralmente, o que a gente aprende, né, na faculdade, na semiologia? Então, geralmente a gente pergunta, né, na identificação para o paciente, na entrevista médica, nome, idade, enfim, né, aquelas coisas, né, profissão e religião, mas aí geralmente fica nisso, né? Que não adianta só saber a religião do paciente. Isso independente de se o médico tem ou não religião, ele pode ser inclusive ateu, mas às vezes a forma como você aborda a espiritualidade do paciente pode muitas vezes ser benéfica no seu tratamento, né? Então, da mesma forma que eu tenho que saber prescrever um remédio, e isso tem que ser feito de uma forma com maestria, né? Também existem essas habilidades, né, de comunicação, de vínculo,
em que muitas vezes o contexto do paciente, né, e não aquilo que o médico, né, deseja, ele ajuda muito, facilita muito que o paciente ele consiga, né, ser melhor cuidado, ser melhor ouvido, né, para que ele possa ter os seus cuidados de saúde da melhor forma. Doutor Rafael, nós percebemos que às vezes está todo mundo com muita pressa, né? E as consultas às vezes são também com muita pressa, né? No primeiro programa você fez uma abordagem, usou um exemplo de uma mãe que procura um homeopata, os filhos com o mesmo quadro clínico, né? E os medicamentos podem e serão indicados, no caso da homeopatia, de forma diferente. Olhando por esse aspecto, o médico homeopata consegue fazer uma consulta rápida e traçar um perfil desse paciente, ou é uma consulta que leva um pouco mais de tempo, exige um pouco mais do médico, exige dele talvez um pouco mais de atenção? Como é que ocorre essa consulta com o médico homeopata? Muito boa pergunta, André. E eu mesmo tive essa dificuldade, né? No começo, quando estava estudando homeopatia. Eu lembro do professor Hamilton, né? Ter me chamado a atenção. Porque geralmente a gente pensa, né? Que a homeopatia, ela é um tratamento demorado. A gente ouve isso, né? Ah, em doses homeopáticas, né? E só que na homeopatia existem duas situações, de uma forma geral. Existem o tratamento das doenças crônicas, vamos usar assim, dos transtornos crônicos, né? Que não é nada agudo, em que geralmente, realmente, a consulta é algo muito individualizado, né? Acho que Hahnemann ele foi muito feliz em usar a palavra arte de curar, né? Que ele fala no órgão, que ele fala homeopatia ou a arte de curar. Então, é realmente uma arte, porque você precisa ouvir o paciente e não interrompê-lo, né? Toda hora, porque hoje, muitas vezes, na medicina, né, de uma forma geral, a gente não coloca o paciente no centro do cuidado, então o paciente começa a falar, né, começa a criar confiança em falar por que ele está ali, de seus sofrimentos, suas angústias, e muitas vezes nós médicos já chegamos cortando, né? Ah, mas e isso começou quando? Teve febre, não teve febre, isso ou aquilo? E aí geralmente o paciente perde aquele fluxo de ideias, né, tudo aquilo que ele estava falando sobre o seu sofrimento, né? Então, na homeopatia, a gente dá espaço ao paciente para que ele possa falar com suas palavras, e isso é muito válido, né? Então, tanto é que aquilo que o médico sugere para o paciente, isso não tem tanto valor na homeopatia, mas sim aquilo que ele fala de forma espontânea, né? E então, como você precisa entender a pessoa como um todo, então geralmente são consultas mais profundas, em que você entende o comportamento, às vezes alguns traços de personalidade, como que aquela doença se manifesta naquela pessoa, né, as suas particularidades. Então, na homeopatia, a gente fala que é tudo aquilo que é estranho, que é diferente, para a gente faz sentido, né? Então, se a pessoa fala assim, nossa, eu sinto uma tristeza às 6 horas da tarde, uma angústia existencial. Então, para a gente, quanto mais específico, quanto mais minucioso, mais a gente consegue individualizar aquela pessoa para a gente conseguir chegar num remédio, né? E é claro que são feitas uma série de perguntas diferentes, né? Que geralmente as pessoas não estão acostumadas, né, a ouvirem, né, do médico alopata de uma forma convencional. E existem também os casos agudos, né? Que geralmente é uma consulta mais rápida, mais dirigida, para alteração daquele quadro, né? Então, enfim, pode ser uma série de coisas, mas geralmente é uma consulta mais profunda, mais detalhada, mais minuciosa, e realmente é uma arte, porque é realmente um processo artesanal, praticamente algo artesanal. Por falar em algo artesanal, doutor Rafael, já que nós vamos continuar um pouco nessa área do atendimento médico, hoje é tradicional, diria até que rotina, né? Os médicos lançarem mão de muitos exames, né? E nós temos uma gama de exames, e graças a esses exames, muitas situações ajudam o paciente
que fazem muito e ajudam no seu tratamento. Como é que o médico homeopata lida e vê esta questão dos exames? Como é que ele atua nessa área? Então, essa é uma questão interessante, né? Porque hoje existe uma cultura do exame, a cultura do check-up, né? Então, isso é muito comum, todo dia a gente atende. Então, uma pessoa jovem, que não tem nenhum tipo de comorbidade, não tem nenhum tipo de vício, pede todos os exames. Não, eu quero fazer um check-up, né? E muitas vezes esses exames não têm nenhuma indicação, né? Então, é lógico que existem casos, situações que existem recomendações de exames de screening, que a gente fala, né? Mas são situações mais específicas e geralmente a gente vive um excesso de pedir exame. O homeopata, para ele, é claro que às vezes pode variar, né, de profissional a profissional, mas ele não se importa, não que não sejam importantes os exames, né? Até porque, dependendo da melhora dos exames clínicos, ele pode ter uma comparação se o tratamento homeopático está refletindo nos seus exames. Então, também pode ser um padrão, né? Pode ser uma forma dele também avaliar. Mas o mais importante para o homeopata não é a doença em si, não é eu fazer um diagnóstico e fazer um tratamento clínico, né, que nem a gente faz na medicina normal. É eu entender quem que é esse paciente, qual é esse paciente. E como um dos pilares da homeopatia que a gente havia falado é a questão do medicamento único. Isso é muito importante, né? É claro que existem... eu estudo, né, estou estudando a homeopatia clássica, que é a homeopatia pura, digamos assim, de Hahnemann. E existem diversas formas de homeopatia, então isso pode variar. Então, por exemplo, eu conheço pacientes ou colegas, amigos que são homeopatas, que prescrevem uma série de medicamentos homeopatas numa mesma prescrição. Mas são formas diferentes de fazer homeopatia, então eu não posso falar de algo que eu não conheço. Mas na homeopatia clássica, é um remédio para a pessoa, por vez, né? Então, a ideia do homeopata é eu chegar, conhecer aquela pessoa de uma forma mais detalhada possível, reconhecer e eu passar aquele remédio mais específico. Quanto mais detalhado, quanto mais profunda for a entrevista, e às vezes o paciente também vai aos poucos mostrando, a gente brinca que geralmente as pessoas são como camadas de uma cebola. Geralmente tem aquela coisa superficial, e aí com os poucos a gente vai conhecendo e a pessoa vai mostrando, né, como ela reage, como ela se comporta, como ela pensa, quais são seus medos, suas angústias, e tudo isso na homeopatia é muito importante. Então, a gente fala que isso é o remédio similium, que seria o mais idêntico possível com o remédio. Enquanto mais idêntico for isso, quanto mais próximo desse ideal que a gente fala, né, maior é a resposta do paciente, né? Então, a gente percebe quando a gente chega próximo de um remédio para aquela pessoa, que você vê o remédio, você fala, nossa, eu estou vendo aquela pessoa na minha frente. A gente passa o remédio e a gente percebe que a pessoa melhora muito rápido. E é uma melhora muito mais intensa, muito mais duradoura. Mas pode acontecer, né, de você não chegar nesse remédio de uma primeira vez, isso às vezes é muito difícil, e ao longo do tratamento você percebe, troca de remédio, faz uma outra escolha, né, até que você consiga chegar realmente na melhor resposta, na melhor cura para aquele paciente. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chave Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Doutor Rafael, ainda sobre homeopatia, né, para o nosso telespectador, né, está tendo a oportunidade de ouvir sobre homeopatia, né, e depois nós vamos dizer porque isso está no programa Visão Espírita. Existem patologias que a homeopatia está mais indicada, e essas patologias, elas têm causa principal físicas ou têm causas emocionais, espirituais, psicológicas?
A homeopatia, ela é naturalmente utilizada de uma forma até intuitiva pelos pacientes, né? Quando eles não acham uma resposta, né? Assim, não é uma resposta, né? Mas já tentaram diversas terapias com diversos profissionais em diversas especialidades e é muito comum às vezes a pessoa tentar homeopatia, né? Então geralmente são situações em que muitas vezes não existe tanto tratamento para aquela doença ou são coisas paliativas, né? E aí a pessoa vai buscar a homeopatia. Mas, né? A homeopatia ela pode ser usada em qualquer contexto porque foi que nem a gente conversou antes, né? Ela não trata uma doença em específico. É muito comum as pessoas falarem: ah, que remédio que eu uso na homeopatia para tratar gastrite, para tratar a doença de pele, a infecção de... Enfim, né? Mas a homeopatia, é lógico que muitas vezes ela pode ser usada para aliviar um sintoma de uma maneira mais direta, só que ela não tem todo o seu potencial ali. Então, se a gente realmente busca tratar o indivíduo, o paciente, né, o ser único que ele é, a resposta ela pode ser utilizada em qualquer contexto, inclusive de uma forma complementar a outras terapias, né? Então, por exemplo, a pessoa pode usar a homeopatia para fazer um tratamento de saúde mental? Pode, né? De uma forma complementar, com o seu médico clínico ou com o seu médico psiquiatra. Pode ser usado no tratamento do câncer? Sim, de uma forma complementar. O que eu sempre pondero é a questão do equilíbrio, né? A questão da sensatez, né? Porque às vezes existem pacientes, né, de uma forma que são tão assim adeptos e gostam tanto da homeopatia que muitas vezes, mesmo com uma indicação, né, de uma terapêutica alopática, ou às vezes até uma intervenção cirúrgica, muitas vezes a pessoa se recusa, né? A pessoa tem dificuldades em aceitar, às vezes, o outro tipo de tratamento também, né? Então, por exemplo, sem querer me alongar muito, tem casos de colegas homeopatas, né, que tinham um diagnóstico de um câncer, por exemplo, e aí a pessoa não queria fazer um tratamento cirúrgico, oncológico. E aí a pessoa acabou até desencarnando pela doença, às vezes sem querer, de alguma forma, fazer um tipo de julgamento, né, um tipo, mas muitas vezes, né, também os extremos são ruins, né? Então, acreditar que a homeopatia é a cura de tudo, que é um erro, né, ela é um complemento, em muitas situações pode sim ser muito efetiva, mas em outras não. E o outro extremo, que é do médico ou do profissional que desconhece totalmente a homeopatia e chega muitas vezes a desvalorizar ou até ridicularizá-lo, né? Então eu acredito que o meio termo, né, o bom senso sempre é um bom caminho. Nós espíritas, né, nas nossas casas espíritas, desenvolvemos a atividade do passe, né? Muitos procuram a casa espírita para receber o passe. Acreditam que se beneficiam do passe, né? E aí uma pergunta, a homeopatia, ela tem uma forma terapêutica de atuar sobre o organismo humano, né? Sobre o organismo, né? Sobre o ser humano, assim como o passe. Existe alguma situação que possa ter paralelos, pontos comuns nesta realidade? Sim, sim, certamente. Então, na verdade, quem vai responder vai ser o Allan Kardec. Ah, o Allan Kardec, bom, Vai ser o aí, Allan Kardec. Olha que curioso, o André. O Allan Kardec, isso lá na Revista Espírita, né, março de 1868, numa mensagem para quem é da área de saúde e se afiniza, né, pelo espiritismo, essa mensagem é muito interessante, chamada Ensaio Teórico das Curas Instantâneas. Então, quem tiver condições, tiver interesse, depois pode pesquisar. Então, eu só vou ler um textinho, né, entre aspas. Isso é Allan Kardec, né? Medicamentos homeopáticos estão fundamentados sobre o mesmo princípio do tratamento magnético. A substância medicamentosa, sendo levada à divisão ao estado atômico, adquire até certo ponto as propriedades dos fluidos, menos, no entanto, no princípio anímico, que existe nos fluidos animalizados e lhes dá qualidades especiais. Então, o próprio Kardec, né, responde isso, né? Então, tem realmente uma semelhança, né?
à medida que esse medicamento homeopático ele vai sendo ultra diluído, né, dinamizado, chega um ponto que não existe mais uma matéria ponderal lá, existe apenas a informação daquela energia, né? E é essa informação que é comunicada ao organismo que tem toda a ação do remédio homeopático. A única diferença é que o tratamento homeopático, ele precisa de um veículo, né, do remédio, né? Então precisa, seja ele na forma de solução, né, que a gente mais conhece, solução alcoólica, que são as gotinhas, né, gotas homeopáticas, ou na forma de glóbulos, que são pequenas bolinhas de açúcar, que o açúcar é só o veículo, né? O que importa é que a substância está impregnada, a solução está impregnada naquelas bolinhas, né? Que tem aquele gosto de açúcar. Né? O passe, ele não tem esse veículo, né? Então precisa da questão do médio, enfim, mas eles têm uma situação bem semelhante. E é importante dizer que o passe na casa espírita é oferecido a todos que a procuram, né? E não há uma consulta, não há nenhum contato, salvo outras situações de atendimento fraterno, e ele é oferecido de forma geral a todos que lá procuram, né? Então é só para deixar claro que não há uma consulta da casa espírita para que você receba o passe. O passe é uma doação do passista para o atendido. Diferente de um médico homeopata, que é uma consulta, é um profissional preparado. É importante separar muito bem isso, né? Para que fique claro que médico, consulta médica é com o médico. Orientação médica é com o médico, é com o profissional de saúde, é com as pessoas capacitadas que estudaram e estão preparadas para assim o fazer, né? Já que você citou Allan Kardec respondendo de forma muito brilhante, né? E até ele vai num detalhe, chega perto do processo atômico em que nós vamos chegar ao fluido, né? Mas Kardec e Hahnemann se conheceram, tiveram convivência, ou há alguma relação nisto que você saiba e possa nos esclarecer? Essa questão da homeopatia, né, com o espiritismo é algo muito interessante de como que a homeopatia ela tá, digamos assim, junta, né, entrelaçada, interligada com o espiritismo. O Hahnemann, né, que é o fundador da homeopatia, ele tem uma mensagem, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado a cólera, que se não me engano se encontra no capítulo Bem-aventurados, deixa eu só, isso, Bem-aventurados, brandos e pacíficos, no item 10, é o capítulo 9, né? Então, tem uma mensagem, né, na própria codificação de Hahnemann, né? Então, quem não conhece, às vezes já tinha lido essa mensagem e muitas vezes nem se deu conta de que se tratava do fundador da homeopatia. E mais do que isso, né, também no livro Obras Póstumas, né, tem uma mensagem, né, chamada Minha Missão, em que Kardec pergunta para Hahnemann, né, sobre a missão dele em relação a todo o processo do espiritismo, e é Hahnemann que responde. Então a gente sabe, né, que Hahnemann foi um dos espíritos da codificação e trabalha, né, tanto da parte da homeopatia, né, quanto da parte do espiritismo, né, e provavelmente, né, certamente segue trabalhando até hoje no plano espiritual. Bem, doutor Rafael, esse programa Visão Espírita sobre homeopatia, né, está chegando ao seu final. Eu vou lhe pedir um breve comentário muito rápido, né, porque muitas receitas espirituais apresentadas por médiuns utilizam-se da homeopatia, e em seguida peço que o doutor faça sua mensagem, deixe sua mensagem de encerramento ao nosso telespectador. É muito curioso mesmo. Pensando um pouco nessa questão da origem da homeopatia, sobretudo no Brasil, olha o que o espírito o benfeitor Humberto de Campos traz lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se não me engano, no capítulo 22, que fala sobre o Bezerra de Menezes, né?
E olha o que o Humberto de Campos fala. As primeiras experiências espiritistas na pátria do Evangelho começaram pelo problema das curas. Em 1818, já o Brasil possuía um grande círculo homeopático sob a direção do mundo invisível. O próprio José Bonifácio se correspondia com Frederico Hahnemann. Nos tempos do Segundo Reinado, os mentores invisíveis conseguem criar na Bahia, no Pará e no Rio de Janeiro alguns grupos particulares que projetavam enormes claridades no movimento neo-espiritualista do continente, talvez o primeiro da América do Sul. Então, como é curioso, né, como que o espiritismo no Brasil está muito relacionado com as curas e também está muito ligado à questão da homeopatia, dos médicos receitistas, dos espíritos que prescreviam os medicamentos homeopáticos, né? Lembrando que naquela época não existia SUS, não existia atendimento à população, então era uma forma, né, de sanar, curar as mazelas das pessoas menos favorecidas, né? Então, se hoje já existe a desigualdade que tem no sistema de saúde, né, imagina naquela época, né? Eu acredito, né, assim, porque a homeopatia, ela atua, né, segundo Emmanuel, né, ela atua no perispírito, né? Então, por uma afinidade, né, por uma questão de ressonância, ela atua tanto no espírito, assim, no perispírito, espírito, né, e também atua no corpo. Por ser algo mais sutil, um paradigma que não está relacionado com algo material, materialista, talvez os espíritos, né, tenham essa tendência, não apenas para hoje, mas também para o progresso, né, das terapêuticas, né? Eu acredito que no futuro, né, os espíritos também trazem isso, Emmanuel, né, também no livro Emmanuel, que o tratamento, né, a sociedade, né, nosso orbe vai evoluir, e aí as terapêuticas também vão evoluir. Então, à medida que a gente vai progredindo, a tendência é que sejam medicamentos, sejam terapêuticas cada vez mais espiritualizadas, né? Não que a terapêutica comum vá deixar de existir, muito pelo contrário, né? Mas ganhará espaço, né, outros tipos, né, de terapêuticas, como, por exemplo, a homeopatia, né, os florais de Bach, que não é a mesma coisa que a homeopatia, a fitoterapia, o reiki, dentre tantas outras. Eu acredito que cada vez mais vai ter um crescente de terapêuticas diferentes na ajuda, não para substituir aquilo que a gente tem, né? Não vai deixar de ter o cirurgião, não vai deixar de ter o clínico, não vai deixar de prescrever os medicamentos, né? O menino vai jogar bola, vai cortar a testa, não vai deixar de fazer sutura, né? Pelo contrário, mas são coisas complementares, né? Então eu acredito, né? Desconfio muito de que o plano maior tem digamos assim, um projeto, né, para essa área da terapêutica, né, da saúde, ser algo cada vez mais espiritualizado. Nós agradecemos o Dr. Rafael por essa entrevista, por esse segundo programa. Nos despedimos e pedimos ao nosso amigo telespectador que nos acompanhou essa conversa sobre homeopatia. Conheça a homeopatia, faça uma consulta, cuide-se, cuide do corpo, mas também cuide do espírito. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.